a Josué, capítulo 1. Especificamente está aí na sua tela o verso 9, mas eu vou ler um pouco mais. Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Abra sua Bíblia, você está com ela aí do seu lado, ou ligue no celular. A benção, podemos levar a Bíblia onde estivermos com o celular. Eu vou ler a nova versão internacional, que é a versão que eu uso no meu dia a dia, né? Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9, é um dos textos certamente mais conhecidos da Bíblia, é um dos textos que, na minha vida ministerial, é um dos textos que eu mais preguei nesses 22 anos de vida ministerial e quase 40 anos de pregador de púlpito. Então, gostaria de compartilhar com você nessa manhã esse texto, Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Diz a palavra: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo o lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu queria, nessa manhã, né, nós estamos vivendo dias muito difíceis, a, a tendência é esses dias difíceis, a partir de hoje e pelos próximos 15 dias, ficarem ainda mais difíceis, porque está sendo difícil a gente ficar em casa, controlar os nossos irmãos, os nossos parentes idosos, né? Nós nos preocupamos já, alguns estão desempregados, outros o dinheiro está acabando, não sabe se vai receber. E eu não quero trazer aqui uma notícia, uma mensagem negativa, mas pelo menos pelos próximos 15 dias, a tendência é ficar mais difícil. Mas temos pela frente um grande desafio. Eu quero, com Josué, nesse momento da vida de Josué, aprender com ele a vencer desafios. E Josué tinha, meu querido, um grande, tremendo, enorme desafio diante dele. Você sabe bem, Josué saiu do Egito junto com Moisés. Josué e Caleb foram os únicos espias que Moisés enviou para a terra para ver como era a terra prometida, que voltaram confiando no Senhor e dizendo: nós vamos conseguir. Vamos lá, eles são gigantes, eles são um povo bélico, eles podem tudo, mas nós temos o Senhor e ele vai estar conosco. Mas os outros espias não foram assim e por isso o povo não quis tomar posse da terra prometida logo no início. Com isso, Deus
fez com que o povo de Israel peregrinasse 40 anos no deserto do Sinai, e somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Nem Moisés entrou. E nesse período, Deus então foi formatando, foi forjando ainda mais o líder Josué. E quando chegaram então diante, quando chegou o tempo, eu imagino que durante o êxodo, eles, volta e meia, devem ter passado perto da entrada da terra prometida. Josué deve ter lembrado de quando eles foram lá. De repente, não sabemos, vamos imaginar, de repente Josué pegou um momento e saiu, e ele mesmo foi lá, olhou, entrou na terra prometida, vislumbrou aquilo e voltou. Estou pensando assim. Mas ao chegarem no momento crucial de tomar a terra, tomar posse da terra, Moisés morreu. E agora Josué tinha uma tremenda missão: conduzir mais de 2 milhões de pessoas, de israelitas, à terra de Canaã. Não era só ele que ia entrar, não era ele Caleb, era ele e mais de 2 milhões de pessoas. Os de 20 anos para baixo, que não morreram ao longo dos 40 anos, foi essa a promessa de Deus, e os que nasceram. Era uma realidade muito nova para Josué. Isso, com certeza, por mais que ele tenha sido forjado um grande guerreiro, por mais que ele tenha sido forjado um grande líder, essa realidade, esse grande desafio, trazia receio ao coração de Josué. Você e eu, muitas vezes, enfrentamos situações assim na nossa vida. Nós estamos enfrentando uma situação assim, de repente, nós tivemos tudo mudado. Esses dias de quarentena que nós estamos vivendo mudaram a nossa rotina, mudaram a nossa vida e nos dão medo. Trazem receio para o nosso coração. Confesso a você que eu já começo a ficar preocupado com todo o nosso povo. Como é que vão receber o seu salário se não estão trabalhando? Como é que vão ficar suportando ainda mais ficar dentro de casa? Ontem eu não aguentava ver mais televisão, nem ouvir música. Eu já não aguentava fazer mais nada na rotina que a gente se estabeleceu aqui. Meu querido, vamos aprender os segredos que fizeram de Josué um grande líder, um grande conquistador. Vamos aprender com Josué como ele venceu esse tremendo desafio de conquistar a terra prometida. Primeira coisa, primeiro segredo que a gente aprende com Josué é que está no verso 1. Josué buscou ouvir a voz de Deus. Olha lá, volte comigo na sua Bíblia, leia novamente comigo o verso 1 de Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Perceba, meu querido, Josué não ficou apavorado com essa nova situação. E outro detalhe bem interessante, além de não ter ficado apavorado, com medo dessa nova situação, ele agora é o líder que ele tinha morreu, e ele tinha 2 milhões de pessoas para liderarem numa conquista, numa batalha, numa guerra. Ele não ficou apavorado, e um detalhe, ele não saiu fazendo as coisas do jeito dele. Não. Ele podia ter pensado, poxa vida, eu já conheço o inimigo, já estive lá, eu já passei 40 anos aqui, conheço bem esse povo, sei que eles estão preparados, preparamos todas as armas, e eu sei que eu sou um bom líder, porque Moisés me treinou para isso, então agora eu vou e vou conquistar. Não foi isso que Josué fez. Além de não ficar apavorado, Josué não saiu fazendo as coisas do jeito dele. Não reuniu os generais, não reuniu os estrategistas, não sentaram juntos lá e conversaram, não, vamos atacar por aqui, vamos... Não!
primeira coisa que Josué fez foi o quê? Ouvir a voz de Deus. Josué, o livro de Josué começa dizendo isso. Disse o Senhor a Josué. Disse o Senhor a Josué. Josué, então, ao invés de ficar apavorado, ao invés de fazer as coisas do seu jeito, Josué foi ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus tinha para ele. A palavra de Deus, a direção de Deus, o consolo de Deus, a força de Deus, tudo isso Josué foi receber quando ele se dispôs, ao invés de fazer as coisas do jeito dele, ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, meu querido, diante dos dias difíceis da nossa vida, muitas vezes diante dos desafios da vida, nós queremos encontrar um caminho sem buscar a Deus, sem ouvir a voz de Deus, por isso fracassamos. Por isso nós não conseguimos fazer o certo. Ouça bem, meu querido, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Deus sempre tem uma direção para nós. Deus sempre tem uma direção para você. Nesses dias difíceis que estamos vivendo, em toda a nossa vida, que é sempre muito difícil, para não fracassarmos, para não temermos, para não fazermos as coisas do nosso jeito, vamos ouvir a voz de Deus, porque Deus sempre tem uma direção para nós. Deus sempre tem uma palavra para nós. Sempre Deus tem uma fala para nós. Nós só precisamos ouvi-lo. Só precisamos estar dispostos a ouvir a voz do Senhor, a direção que Ele tem para mim. A segunda coisa que aprendemos com Josué para vencer os desafios, para vencermos os dias difíceis, é que Josué não ficou preso ao passado. Ele não cometeu um erro que muitas vezes eu e você cometemos. Josué não ficou preso ao passado, ele olhou para frente. Volte lá na sua Bíblia, leia o verso 2 comigo. Meu servo Moisés, Josué 1:2, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Embora Moisés tivesse sido o grande líder de Josué, embora Moisés tivesse sido o grande líder do povo de Israel, perceba que Moisés não foi só líder de Josué. Todo o povo de Israel, ao longo de 40 anos, principalmente aqueles que nasceram no deserto, ao longo desses 40 anos, só tinha um líder, era Moisés. Ele era um grande líder. Mas agora ele estava morto. Josué entendeu que não poderia ficar preso a isso. Deus falou isso para Josué, olha, o meu servo, o seu líder, o líder dessa nação toda aí, está morto. Quando Deus disse para Josué que Moisés está morto, ele está dizendo em outras palavras o seguinte, Josué, Moisés passou. Josué, Moisés é passado. A coisa agora está contigo, Josué. Você não pode ficar preso ao líder Moisés, porque ele está morto, ele é passado. Deus está dizendo para Josué, olhe para frente. Não fique preso ao que se passou, mas olhe para frente. E eu vejo nisso uma situação muito comum para todos nós. Muitas pessoas sofrem perdas na vida e se recusam a desligar-se do passado.
Muitas pessoas sofrem perdas na sua vida, perdas que são naturais na vida de qualquer pessoa, mas essas pessoas se recusam a desligar-se do passado, se recusam a deixar o passado para trás. Meu amado, minha amada, se algo mudou em nossa vida, não adianta ficar lamentando. Não adianta você, nesses dias de quarentena, nesses dias difíceis que estamos passando, ficar lamentando, mas se a autoridade tivesse feito isso, mas se na China tivesse acontecido aquilo, mas não adianta. Passou, já aconteceu, já está aí. Ou mesmo algo no seu passado. Não adianta ficar lamentando. Você tem que crer que o Senhor pode nos fazer avançar, mesmo tendo perdido coisas e pessoas preciosas. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14 diz isso. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Olha o que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Com o Senhor, nós avançamos. Perdemos um pouco da nossa liberdade, perdemos um pouco daquilo que nós estávamos habituados a fazer, mas vamos crer que dias melhores virão e que nós vamos avançar. Terceiro ensino, terceiro segredo de Josué para vencer os desafios, eu encontro no verso 4. Leia comigo o verso 4 de Josué, capítulo 1. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Terceiro segredo, Josué deixou Deus estabelecer metas claras. Josué deixou Deus estabelecer objetivos claros. Para sermos conquistadores, nós temos que ter metas, objetivos claros na nossa vida. Por isso, Deus estabeleceu para Josué os limites da terra que deviam ser conquistados. Porque, veja só, pensa comigo a seguinte situação. Deus falou que daria a terra a Josué, estaria com ele. De fato, Deus fez grandes milagres. O primeiro milagre, na primeira conquista em Jericó, Deus derrubou as muralhas de Jericó. Jericó era a cidade mais antiga daquele tempo. As muralhas de Jericó eram duplas, segundo os estudiosos, passavam duas carretas, uma do lado da outra, para você ter uma ideia da largura daquela muralha, e aquilo caiu com a ordem de Deus. Esses milagres, essa conquista podiam subir a cabeça de Josué, subir a cabeça do povo, e eles disserem assim, ninguém segura mais a gente. Nós vamos conquistar Jericó, Betel, Ai, vamos conquistar a terra prometida e vamos avante. Vamos avançar, voltar e vamos conquistar o Egito. Eles poderiam estar pensando isso. Vamos pagar a mesma moeda que o Egito fez conosco. Vamos conquistar, porque Deus está conosco. Conquistamos Jericó, vamos conquistar tudo. Deus está conosco. Vamos voltar para o Egito, vamos conquistar lá e fazê-los escravos. Vamos em frente, vamos até o norte e vamos conquistar, vamos ser... Não foi isso que Deus deu para ele. Porque certamente, se tivessem feito isso, perderiam. Deus deu uma meta, um objetivo bem claro para o povo de Israel. Olha, os limites são esses. E é aí que você vai chegar, e é aí que você vai parar. E assim, Josué obedeceu. Isso me faz pensar na seguinte pergunta para você. Você tem metas, objetivos claros para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para a sua vida profissional, para a sua vida ministerial? Você tem uma lista
objetiva de propósitos pelos quais você está orando todos os dias e trabalhando. Eu quero estudar isso, preciso me preparar, eu quero conseguir isso no meu emprego, por isso eu preciso me esforçar, eu quero fazer uma reforma na minha casa, então eu tenho que economizar para comprar o material, para pagar a mão de obra, eu quero trocar de carro, então eu tenho que cortar um pouco aqui ali no orçamento para poder comprar o carro, quero me dedicar mais na igreja, então eu tenho que administrar o meu tempo e poder fazer mais. Enfim, só alguns exemplos. Você tem feito dos seus sonhos, os sonhos de Deus para você? Isso é muito importante como servo de Deus, como serva de Deus que você é, meu querido, minha querida. Você tem feito dos seus sonhos, os sonhos de Deus para você? Porque um erro muito comum que acontece com as pessoas, não estabelecem metas, não estabelecem objetivos, não buscam os sonhos de Deus, não buscam aquilo que Deus tem para eles. E se você não sabe onde quer chegar, provavelmente não chegará a lugar algum. Foi Sêneca, romano. Sêneca disse: se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Busque o seu norte, busque os seus objetivos, busque os sonhos de Deus, ore, peça a Deus, Senhor, me dê essa orientação para que você possa vencer esse desafio. Quarto segredo, eu vejo agora nos versos 6, 7 e 9. E nessa parte da mensagem eu quero me deter um pouco mais com você, começamos a caminhar para o final. Vamos lá, Josué, capítulo 1, versos 6, 7 e 9. Volte lá a sua Bíblia, veja Josué, capítulo 1, versos 6, 7 e 9. Deus falando para Josué. São palavras de Deus para Josué. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Presta bem atenção. Deus repetiu 3 vezes a ordem para que Josué se esforçasse e tivesse bom ânimo. Por que Deus se preocupou em falar 3 vezes isso para Josué? Por que Deus tinha no coração dele dar essa ordem 3 vezes, em praticamente uma atrás da outra, para Josué? Porque, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, sem esforço e bom ânimo, ninguém conquista grandes coisas. Sem esforço e bom ânimo, ninguém consegue nada. Por exemplo, agora aqui nesses dias de quarentena, se a gente ficar se lamentando, chorando, reclamando, o moral vai baixando, você vai ficando triste, você vai ficando angustiado, vai ficando ansioso, vai ficando preocupado, não dorme direito, não come direito, vai ficando enfermo, vai piorando. Sem esforço e bom ânimo, você não vai passar pela quarentena. E Deus está dizendo para todos nós, para termos bom ânimo, para nos esforçarmos. Agora, o inimigo de nossas almas, Satanás, faz de tudo para nos desanimar. Ele faz de tudo para nos tirar o ânimo. Ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, ele usa até vírus
para nos desanimar, mas temos que resistir. Temos que ser fortes e temos que ter bom ânimo. Talvez você possa estar pensando agora, e eu pensando de coração, e eu entendo até essa sua franqueza, essa sua sinceridade. Pastor, como ter bom ânimo diante desses tempos tão difíceis e cheios de sofrimento que nós estamos vivendo? Concordo para você que falar para ter bom ânimo, falar para se esforçar, é uma situação. Mas nesses tempos que nós estamos vendo só notícias ruins na televisão, sabendo que a coisa essa semana tende a piorar, como eu vou manter meu moral elevado? Como eu vou me animar? Como eu vou me esforçar? Eu quero lhe falar 5 coisas a respeito disso. Primeira coisa, a Bíblia nunca enganou ninguém. A Bíblia está repleta de relatos que dizem que Deus não nos poupa do sofrimento, mas caminha conosco pelo sofrimento. Entendeu? A Bíblia diz que Deus não nos poupa, mas caminha conosco pelo sofrimento. Você dá 2 textos. Primeiro, Isaías 43, versos 1 e 3. Mas agora diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Deus falando isso para você, meu querido. Você é de Deus, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá, em troca de você. Perceba que Deus está falando aqui para Isaías que ele vai passar por momentos difíceis, vai sofrer, vai atravessar o fogo, mas não vai se queimar. Ele vai atravessar os rios, mas não vai se afogar, porque ele, o Senhor, está com ele. Deus não nos poupa do sofrimento, mas caminha conosco pelo sofrimento. E o segundo texto é o conhecidíssimo Salmo 23, no verso 4. Você sabe bem comigo. Repete comigo junto aí, de onde você está. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus não está dizendo que a gente não vai sofrer, mas Deus está dizendo que, mesmo que ande no vale da sombra da morte, Ele vai estar comigo. Ele vai caminhar conosco. E tem um ditado, né? Um poema muito antigo, Pegadas na Areia. Resumindo, né? A pessoa sonha que viu toda a sua vida ele andando na praia e com Jesus do lado. E, de repente, ele nota que só tem um par de pegadas. E ele reclama com Jesus. Ora, Senhor Jesus, justamente nos momentos mais difíceis da minha vida, em toda a minha vida o Senhor caminhou do lado, mas nos momentos mais difíceis da minha vida, eu só vejo as minhas pegadas lá, não vejo as suas. E Jesus responde, não são as suas pegadas, são as minhas pegadas. Nos momentos mais difíceis da sua vida, eu te carreguei no colo. Meu querido, Deus não nos poupa do sofrimento, mas caminha conosco pelo sofrimento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu vou te pegar no colo, não vou temer mal algum, e Ele está comigo. A segunda coisa, Deus trabalha as circunstâncias dolorosas da nossa vida para canalizar para o nosso bem. Romanos 8, 28. Você sabe esse verso de cor? E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Perceba que esses dias difíceis, essas situações que nós estamos vivendo e outras que nós já vivemos ou vamos viver ao longo da nossa vida, Deus vai canalizar para o nosso bem. Nós não entendemos, nós não percebemos agora, de repente nem vamos entender, nem vamos perceber, assimilar de onde sai o bem de situação difícil. Mas tenhamos a fé, a coragem, o ânimo bom de entender que Deus vai transformar as situações, as circunstâncias dolorosas para o nosso bem. Terceira coisa, Deus transforma as circunstâncias adversas em benefício para nós. O Salmo 84, versos 5 a 7 diz lá: como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passam, olha só o que diz o texto aqui, quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Querido, Deus transforma esses dias difíceis em benefícios. Peça a Deus. Aproveite esses dias difíceis para orar mais com a sua família. Aproveite esses dias difíceis para brincar com seus filhos. Aproveite esses dias difíceis para conversar com a sua esposa, com seu esposo, com os seus parentes. Só conversar, né? Na distância segura. Atenção. Mas aproveite esses dias difíceis, porque tenha certeza, Deus vai transformar esses dias difíceis de alguma maneira que só Deus sabe, porque é o milagre de Deus em benefícios para nós. Quando passarem pelo vale do choro, é a certeza que a palavra de Deus me dá. Ele, o vale do choro, se transformará num lugar de fontes revigorantes. Quarto, isso é mais difícil. Vou até beber um pouquinho d'água aqui para vocês. Mesmo que as circunstâncias não mudem, Deus mesmo é a razão da nossa alegria. Mesmo que as circunstâncias não melhorem, mesmo que a situação, ao invés de melhorar, ao invés de apaziguar, ao invés de se tornar mais fácil, ela piore. Ela fique mais difícil. Mesmo, presta atenção, mesmo que haja ainda mais dor, mesmo que haja ainda mais sofrimento, Deus mesmo é a razão da nossa alegria. E eu cito o conhecidíssimo texto de Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 18. A gente canta, tem até um canto que diz sobre isso. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, diz o profeta, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus de minha salvação. Meu querido, Deus é a razão da nossa alegria. Mesmo que a colheita fique improdutiva, que os rebanhos morram, mesmo que a gente fique passando por um tempo ainda mais doloroso, mais difícil, Deus, a nossa alegria, a minha alegria refugia em Deus. Ele cuida de mim, ele transforma os momentos difíceis em momentos abençoadores. Veja bem, ele não disse que ele transforma momentos difíceis em momentos bons. Eu disse e afirmo, volto a afirmar, que Deus transforma os momentos difíceis em momentos abençoadores. E aí você vai aprender que Deus é a razão da nossa alegria. É Ele que te dá alegria. A nossa alegria não está no momento bom, no momento difícil, no dinheiro, nas coisas. A nossa alegria é Deus. Quinto e último. Podemos e devemos alegrar-nos nas tribulações. E aí, não há outro texto para nos mostrar
que nós podemos nos alegrar nas tribulações do que Romanos capítulo 5, a partir do verso 3. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolver perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Viu o processo? Nossas dificuldades e provações vai nos desenvolver perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e é uma definição que eu tenho, que eu fiz, que eu falei de caráter. Caráter é aquilo que as pessoas falam de você, e a perseverança vai te desenvolver um caráter aprovado, as pessoas vão falar bem de você, e esse caráter aprovado vai fortalecer a sua esperança, e a esperança não vai nos decepcionar, porque Deus te ama. Mas tem um outro texto também que bem conhecido, que nos ensina a nos alegrarmos nas tribulações. É Tiago, capítulo 1, versos 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois saibam que, quando sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. A gente vive uma sociedade, uma geração que desiste fácil das coisas. A geração mimimi. A geração que, se não está ao menor sinal de problema, de dificuldade, abandona aquilo, tenta uma outra coisa. Não vão chegar a lugar nenhum. Quem sabe, esses dias de Covid-19 não vão ensinar a essa geração a ser perseverante. Não vão ensinar os nossos jovens a perseverarem mais, a lutarem mais, a batalharem mais, a ter alegria quando estiverem passando por provações, porque sabem que vão ter a fé aprovada, e a fé aprovada vão ter mais intimidade com Deus, e tendo mais intimidade com Deus vão desfrutar mais do poder de Deus, e desfrutando mais do poder de Deus vão poder viver a vontade de Deus intensamente. Quinto e último segredo que Josué nos ensina para vencer os desafios é o verso 8. Já estou terminando. Verso 8 de Josué, capítulo 1, diz: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quinto e último segredo que aprendemos com Josué para vencer desafios, que não são mais segredos, estão aí. Josué entendeu que precisava dedicar-se à palavra de Deus. Um dos grandes segredos para as vitórias espirituais é o amor e a obediência à palavra de Deus. Por isso Josué fez uma aliança com a palavra. Deus deu a lei, a Torá, né? A palavra Torá no hebraico quer significar ensino, instrução. A gente traduz por lei e acha que lei são coisas normativas, você pode, você não pode. De certa forma, sim, mas a palavra Torá também tem o seu sentido, o significado de instruir, de ensinar. E Josué foi um dos que, ao vivo, viu Deus dando a Moisés a lei, a Torá, o ensino, a instrução. E ele sabia que, para poder vencer, ele tinha que ouvir essa instrução de Deus. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Josué fez uma aliança com a palavra, porque o segredo para a vitória espiritual é o amor e a obediência à Bíblia, à palavra de Deus. E uma boa dica que eu dou para você, meu querido, uma boa dica que eu dou para você, pai de família, sacerdote do lar, que os pais são, que os homens são. Uma boa dica que eu dou para esse tempo de quarentena: dedique um tempo a mais para ler e estudar a Bíblia. Já que você não está podendo sair muito,
Se você puder, tire um tempo maior para ler e estudar a Bíblia. Pegue a sua Bíblia, vá para um canto, feche no seu quarto, avise para os seus familiares, olha, não me interrompam, desliga o celular, agora eu vou ler a Bíblia. Eu vou me alimentar da Bíblia. Eu tenho que fazer uma aliança com a palavra, como Josué fez, para poder vencer os desafios da vida. Concluindo, então, aprendemos hoje com Josué a vencer desafios na força do Senhor. Primeiro, busque ouvir a voz de Deus e a sua vontade para nós. Segundo, não se prenda ao passado. Olhe para frente, olhe para cima, olhe para Deus. Terceiro, tenha metas claras, objetivas para a sua vida. Sonhe os sonhos de Deus para você. Quarto, se esforce, tenha bom ânimo sempre. E quinto, dedique-se à leitura e o estudo da Bíblia, que é a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar você e esses 5 segredos agora revelados de Josué para vencer desafios, você possa colocar em prática na sua vida e assim você ser vitorioso. Não só agora, nesses dias difíceis de quarentena que estamos vivendo, mas por toda a sua vida.